UERJ é certamente a universidade mais plural do Rio de Janeiro. Foi a primeira do país a implantar o sistema de cotas, por exemplo. Cresceu, mas não teve o investimento necessário para sustentar esse crescimento, como disse o ex-servidor ao site da UOL. Os royalties do petróleo, que antes ajudavam na sustentação da instituição, agora são divididos com todo o país, dificultando a continuidade da universidade. Orçamentos aprovados que não são repassados por completo, salários parcelados, atrasados e falta de reajustes são algumas das consequências da crise. O governo do estado do Rio de Janeiro já propôs um corte de 30% dos salários dos servidores, medida impedida pela Justiça. Contudo, servidores perguntam: quanto é 30% de nada? Servidores e os demais funcionários da UERJ estão com 2 salários de 2017 atrasados e ainda aguardam o pagamento do 13º salário de 2016. Além disso, bolsas de estudo também não estão sendo pagas, prejudicando alunos que necessitam dessa ajuda para conseguir o tão sonhado diploma do ensino superior. Enfrentam também falta de verbas para manutenção do campus Maracanã e de mais 14 unidades externas. A UERJ, contudo, não se encontra efetivamente fechada. O Hospital Pedro Ernesto continua atendendo a população apesar da redução em cirurgias e atendimentos ambulatórios. Diversos alunos reportam que a universidade não paralisa por completo, como muitos acreditam. Pesquisas continuam a ser conduzidas durante o período de greves e agregam muito na formação pessoal e profissional de seus alunos. A Secretaria do Estado informou que o governo reconhece a importância da UERJ e tem concentrado esforços em busca de soluções para a suspensão do atual quadro de graves dificuldades enfrentadas pela instituição. Mesmo inserida nessa conjuntura de crise econômica, a universidade conseguiu alcançar a 13ª colocação dentre as 195 universidades brasileiras e a 24ª da América Latina no ranking geral. O Bandejão, restaurante universitário, encontra-se no momento ocupado por integrantes do MEPR, Movimento Estudantil Popular Revolucionário, depois de permanecer fechada desde fevereiro de 2016. A UERJ consultou mais de 50 empresas, mas nenhuma delas quis participar da seleção para assumir o serviço. As empresas temem ficar sem pagamento do governo do estado do Rio. Empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços de limpeza e segurança da universidade continuam trabalhando, mesmo com atrasos nos repasses pelo governo.
Dentre as opiniões populares e compartilhadas, muitos optam por não chamar a situação atual vivida pela universidade de crise, pois a mesma já vive essa situação desde os anos dourados, do governo de Sérgio Cabral, antecedente da crise do Estado, que certamente colaborou para o agravamento. O que a universidade vive, na verdade, se configura em uma tentativa neoliberal de privatização, contemplada pelo descaso do governo do Estado, do Rio de Janeiro, que não tem como prioridade o ensino público. Mas eu vou dizer agora o que nós não queremos. Nós não queremos pessoas conscientes de seus potenciais. Não queremos pessoas criativas, pessoas politizadas, sonhadoras. Isso não nos interessa. Bom, a galera da UERJ costuma chamá-la de o concreto. Tudo é cinza na UERJ. Mas apesar disso, é um lugar maravilhoso de se estar. Formei pela UERJ em 2010, oficialmente, e voltaria para lá em qualquer momento que me convidassem, porque eu amo aquele lugar. Eu demorei para me formar uns 5 anos, mais porque eu me atrasei profissionalmente falando, porque comecei a trabalhar e comecei a fazer estágios, então eu acabei demorando mais por isso do que pelas greves. Passei por algumas greves, mas não chegaram a afetar o meu tempo de graduação. Terminei com 5 anos, o meu tempo natural seriam 4, e apesar de ter passado pelas greves, elas não foram determinantes assim para o meu tempo de carreira lá dentro, não. Então, eu ingressei na UERJ no ano de 2010. No início não tinham muitas greves constantes, como a gente tem visto nos últimos tempos. Eu fiz a graduação em licenciatura em Ciências Biológicas e bacharelado em Biomédica. Eu levei ao total 5 anos, na verdade eu até terminei antes do tempo, porque o previsto seriam 5 anos e meio. E durante esse período eu devo ter passado por 2 greves, se eu não me engano. Essas greves elas atrasaram um pouco o andamento do período, porém, ainda assim eu consegui concluir a graduação. Estou fazendo mestrado na UERJ agora em Ciências Sociais. Essa questão da greve, ela não é específica da UERJ. Toda universidade pública tem essa situação, essa condição. Porque a greve é um direito trabalhista e que tem que ser exercido em situações de abuso, né? De não reajuste mínimo, coisas desse tipo. A gente pode perceber sim que nos últimos anos a UERJ tem tido greves de uma maneira mais recorrente do que as federais. Se eu iria para a UERJ de novo, eu iria e vou, se fosse necessário, com toda certeza. Que a gente tem as outras universidades federais aqui no Rio, e elas são fisicamente distantes umas das outras. Os cursos são muito distantes uns dos outros. Isso não acontece na UERJ. Então você consegue fazer matérias com um aluno da medicina e consegue fazer matérias com um aluno do direito e consegue fazer matérias com um aluno da matemática. Eu acho que essa confluência de ideias é o que faz a UERJ, na minha opinião, ser mais atrativa, porque ela possibilita ao aluno ter um universo enorme de ideias para construir ali o cabedal de conhecimento dele. Então a UERJ continua sendo uma opção para mim, pelo fato de ela continuar sendo uma força de combate contra esse sistema de privatização que a gente vive, infelizmente, no ensino superior. O corpo de professores da UERJ é magnífico, os professores são excelentes e muito bem formados, pós-doutorado, fora do Brasil e dentro do Brasil. Então a fonte de conhecimento é absurdamente brilhante e profunda. Pesquisa na UERJ funciona, apesar de a gente ver aqui fora que parece que não. Muita coisa na UERJ funciona, o que a gente vê aqui fora é a venda de um projeto que parece que deu errado, mas não deu. Então, na minha opinião, essa crise e essa forma de publicar essa crise é muito artificial e tem a ver com esse projeto covarde de privatizar uma das principais fontes de ensino superior público que a gente tem no Rio de Janeiro, com o intuito de limitar o conhecimento ao pobre, porque a gente tem que lembrar que no Rio de Janeiro a UERJ foi a primeira universidade pública a instaurar cotas. Então isso é mais um movimento para colocar o pobre, o favelado, o negro com acesso ao ensino superior. Mas o que parece é que isso não agrada a galera que está lá em cima. A UERJ, ela foi como se fosse a minha mãe, porque durante 5 anos eu passei grande parte do meu tempo na universidade,
No primeiro período eu ingressei em iniciação científica, então eu fazia as disciplinas da universidade, fazia estágio, participava de congressos, de eventos, de semanas de iniciação científica, fóruns, jornadas. Então, enquanto profissional, enquanto pessoa, a UERJ me proporcionou muito crescimento, muito aprendizado. Se hoje eu tenho um conhecimento empírico significativo, se hoje eu me tornei uma profissional bem preparada para o mercado de trabalho, foi em virtude do que eu aprendi durante a minha graduação. Tendo em vista o que eu vivenciei na universidade, os profissionais, o curso, tudo de modo geral, e sabendo do renome que a UERJ tem, eu prestaria vestibular sim. É óbvio que, em função das atuais circunstâncias da universidade, isso acaba fazendo com que exista algum receio, mas ainda assim eu prestaria o vestibular tendo em vista a base, o suporte que a universidade proporciona aos alunos. A UERJ, para mim, simboliza muita coisa. Aqueles prédios cinzas têm uma energia um pouco caótica, tem essa questão dos suicídios, né? Mas ela é um instrumento de ampliação de perspectiva de mundo. Aos poucos eu fui me familiarizando com aquele ambiente, tranquei um tempo e voltei. Quando eu voltei, já voltei num contexto de bandejão, que era uma luta estudantil muito grande. E foi muito bom vivenciar uns 2 anos de bandejão, de iniciação científica, foi muito gratificante. A UERJ, para mim, é um divisor de águas na minha vida, é o que mobilizou minha ascensão social também, porque se hoje eu tenho condições de trabalho, ainda que precárias pela condição de professor no Brasil, mas condições de trabalho melhor do que muita gente que tem só ensino médio por aí, é graças ao UERJ. Seria opção, porque eu entendo que a UERJ também é estratégica em termos de localização no Rio de Janeiro. A UFRJ, por exemplo, o fundão é isolado, né? Então, logisticamente, por mais que hoje em dia a gente tenha BRT, tenha ônibus ali do Nova América, acaba tendo impacto. Tem o IFIX também no centro da cidade, né? Mas sempre uma disciplina ou outra acaba indo para o fundão. Então, eu entendo que a UERJ é estratégica pensando de forma geográfica, pensando na geografia do Rio. Ela é importante. A UERJ, para mim, é a minha segunda casa. A experiência aqui tem sido maravilhosa e a gente costuma aproveitar os momentos das greves, né, ressignificar a greve, produzindo mais, escrevendo, pensando em trabalhos, pensando em atividades de integração. Quando os nossos calouros, né, da psicologia passaram no ano passado, a gente fez um movimento de acolhimento deles, né, explicando para eles como é o UERJ, como é a psicologia, para que eles não se desestimulassem. Então, tem sido bem isso, sabe? Essa integração, esse acolhimento, esse trabalho em conjunto. Eu acho que isso representa bem a UERJ, um trabalho em conjunto. Aqui eu aprendi que a universidade está para além do saber, ela está para além da transmissão de conhecimento, né? Aqui eu aprendi a ser mais humano, eu fiz amizades incríveis, eu conheci professores incríveis, tanto como profissionais quanto como pessoas. E aqui eu aprendi a ter um olhar mais caridoso sobre o outro, aprendi a me integrar melhor às diferentes formas de viver, às diferentes culturas, às diferentes formas de ser. Então, para mim, a UERJ ela é o meu lar, é a minha segunda casa. Apesar de toda a crise, apesar de todas as greves, eu ainda acredito sim no futuro da universidade pública em geral, e acredito especificamente no futuro da UERJ, porque o que eu vejo aqui não se acaba com tanta facilidade. Tem uma professora minha que costuma dizer que o governo nos mata todos os dias, mas a gente nunca morre. E eu acho que é disso que se trata, né? Apesar de todos os ataques do governo e do descaso também da sociedade, né? A gente ainda resiste, e a gente ainda vai resistir por muito tempo, porque eu vejo aqui nos momentos de greve que a gente continua trabalhando. A gente não tem aula, né? Mas a gente continua produzindo, a gente continua ajudando, a gente continua dialogando e fazendo essa universidade se mover, fazendo essa universidade ficar viva. Então, eu acredito sim no futuro da UERJ e eu acho que a gente ainda vai resistir muito e vai produzir muito. Eu acho que é muito injusto, quando a gente fala da UERJ, a gente focar somente nas greves. É claro que elas atrapalham muito e, assim, realmente é muito complicado, eu confesso. Mas a UERJ, ela vai muito além disso. Ela não é só uma universidade, a UERJ. Você entra, você se transforma. Porque você está dentro de um ambiente que é algo totalmente diferente de tudo que você já viveu. É realmente o lugar em que eu me sinto em casa mesmo, porque você vê tantas realidades diferentes das suas e pessoas novas
pessoas sempre prontas a te ajudar. É como se fosse uma grande família. A gente quando encontra pessoas que estudam na UERJ, é quase como um irmão perdido. Porque acho que essa dificuldade toda que a greve traz, ela meio que junta a gente, os alunos da UERJ, porque a gente entende como é difícil e quão forte a gente precisa batalhar para manter o nível elevado que a UERJ tem de ensino superior. Eu acredito que a UERJ ela vai continuar aberta e ela, apesar das dificuldades atuais, eu acredito que ela vai conseguir se reerguer de certa forma. Assim, eu acho que boa parte do que eu tô falando é meio que fé mesmo, esperança, porque a gente sabe de todas as dificuldades do governo, mas assim, pra mim com certeza valeu muito a pena e vale, e eu sei que no final eu vou olhar pra trás e falar, poxa, que período difícil, mas é isso, as dificuldades estão aí, eu tento aproveitar tanto a parte boa quanto as partes ruins, né, de alguma forma, mas eu acredito sim que o nível, todo o conceito que a UERJ tem, ela não tem, mesmo que ela feche, o que eu acho impossível e sinceramente espero que não aconteça, a UERJ ela vai permanecer para sempre. Oi pessoal, meu nome é Isabela, sou estudante do primeiro período de pedagogia aqui da UERJ, né? Aqui hoje a gente se encontra com o nosso bandejão ocupado, porque a gente passou por um período recente na nossa história da universidade de muitos ataques, né? Não um período recente, mas um período que já vem se delongando aí, como um projeto político, né, desses diferentes partidos aí de desmonte da nossa educação pública. Então está sendo muito importante a nossa ocupação aqui no bandejão da UERJ, porque há um determinado tempo, né, já há um certo tempo que o movimento estudantil da UERJ andava meio parado, né, a gente não estava conseguindo se organizar para intervir, né, dar uma resposta à altura a esses ataques que estão fazendo aqui na UERJ, e essa ocupação no bandejão está sendo fundamental para isso. Hoje é o terceiro dia de ocupação, né? Os estudantes estão conseguindo se organizar muito bem. Já teve a assembleia, a primeira assembleia, e nós tiramos as comissões, né? E aqui é muita resistência, porque principalmente, né, o bandejão, as nossas reivindicações, além de serem pela reabertura imediata do bandejão, é também, né, contra a privatização da universidade, contra essa nota canalha que foi lançada pelo reitor de que a universidade tem que ser privatizada, né? Então, assim, a nossa ocupação, ela não é só, né, uma pauta econômica, mas também uma pauta política. A gente repudia, né, radicalmente o atraso dos salários, das bolsas, dos professores, dos terceirizados e dos técnicos, né, que já vem se delongando há bastante tempo, né, e estamos aqui nessa luta para justamente demonstrar para a população, para todo mundo, que os estudantes da UERJ, né, resistem, que a UERJ continua existindo e que só a luta radicalizada pode, de fato, transformar nossa vida, nossa realidade. Bom, a UERJ tem um valor muito grande para mim, porque foi uma universidade que eu tive consciência de raça e mudou completamente a minha vida, e além de ter uma importância sentimental muito grande para mim, e eu acho que também tem uma importância muito grande para a classe trabalhadora, os filhos dos mais pobres, né, e principalmente dos negros, porque a UERJ é pioneira em cota, que inclusive eu entrei por causa disso, pioneira em ensino noturno, então não tem nem palavra para falar o que é o UERJ para mim. Ela foi a primeira a ter cotas, a primeira a ter ensino noturno. Ela aqui do lado da Mangueira, eu acho que isso é o simbolismo maior que a universidade tem. Eu tinha uma professora que falava assim, a UERJ é uma rodoviária, você vê todo mundo, sabe? Você vê todos os tipos de pessoas. É uma universidade que tem mais gente preta, e isso é maravilhoso, sabe? Chega assim a arrepiar. E você vê o desmonte que está acontecendo na universidade. Por que isso está acontecendo aqui? Porque a UERJ é um teste de desmonte. Qual a intenção desse governo? Porque aqui tem gente preta, é muita gente preta, é muita gente, e professores negros que conseguiram se formar aqui, que fizeram mestrado, doutorado e hoje dão aula aqui, sabe? Olha o que isso representa. E a UERJ representa não só para mim, não só para Carol, só para Isa, mas representa um conjunto todo social para uma sociedade. É o Pedro Ernesto, UP, é a clínica odontológica, é a clínica psicológica que atende a população. Isso não atinge só a gente que é o estudante, não atinge só o servidor, não atinge só a tia do elevador, o tio da limpeza. Isso atinge todo mundo, atinge a pessoa que está em casa, atinge a pessoa que está trabalhando, carregando peso, trabalhando no mercado. Isso atinge toda a população. E esse desmonte, esse sucateamento
que é um plano, isso é um projeto do Cabral, do governo PMDB, que está acontecendo hoje na universidade, é uma tentativa de privatização, e isso é claro. Muitas greves, muitas paralisações, muitas lutas, mas acho que o papel da UERJ, o papel que a UERJ cumpre na sociedade é um papel de excelência, sabe? Aqui a gente tem ensino, pesquisa, extensão, a gente tem uma universidade popular, como os meninos falaram, e principalmente a gente quer que a universidade seja cada vez mais popular, né? Como a Sara falou muito bem, o que a gente está vivendo hoje não é uma crise, é um projeto neoliberal de privatização da nossa universidade, não só da nossa universidade, como de todas as universidades públicas do país, né? É um projeto que só se alastra, né? Desde o golpe institucional que a gente teve até agora, a gente vive um cotidiano de ataques dentro e fora da universidade, e a importância da UERJ nesse cenário é que a UERJ é um marco de resistência. A UERJ significa um ponto bastião da luta estudantil, da luta da classe trabalhadora, dos professores, dos técnicos, enfim. Eu nunca imaginei que eu estivesse aqui. Eu nunca imaginei que eu ia ser representante de um curso. Eu não sabia o que era ser representante de um curso. Eu não sabia o que era movimento estudantil, sabe? Eu não sabia da ciência, eu não tinha consciência da minha posição social. Você acha que vale a pena entrar na UERJ? Vale, sabe? Tudo que eu passei aqui, eu nunca imaginei que eu estaria aqui, eu nunca imaginei que eu seria essa Sara de hoje. Eu sou da minha família, eu sou, acho que a primeira geração a estar na universidade, e na universidade pública principalmente. Para mim, é muito importante estar aqui dentro, ter conseguido isso. Foi uma vitória, digamos assim, né? A gente sabe que o vestibular é um filtro social, que ele é uma barreira que não permite que o conjunto dos estudantes, o conjunto da sociedade, eu digo, dos filhos da classe trabalhadora estejam totalmente aqui dentro. Mas a gente, quando consegue passar no vestibular, é uma vitória muito grande, né? Principalmente nós que viemos de gerações que não tiveram acesso ao ensino superior. Eu sou a primeira mulher da família, minha família é negra, favelada, na Maré, sou a primeira a conseguir entrar na universidade pública. Eu sou a primeira a estar não só numa universidade, eu sou a primeira a estar em uma universidade pública. Eu também sou a primeira mulher da minha família, família de negros nordestinos favelados, a entrar na universidade pública. E como as minhas colegas falaram aqui, a UERJ, ela ensina pra gente muito mais do que conteúdo acadêmico. A UERJ ensina a vida, gente. Principalmente sujeitos políticos resistentes. E eu acho que isso que ela tem de diferencial, principalmente assim, em toda a luta política que a gente trava. E se as pessoas, quando a galera pergunta pra mim se eu me arrependi de entrar pra UERJ, eu falo que a UERJ foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Se eu vou sair daqui quando eu tiver meu diploma, e eu não luto só pelo meu diploma, eu luto para que a UERJ esteja a serviço da classe trabalhadora, eu luto pelo fim vestibular, para que todo filho dos trabalhadores e das trabalhadoras tenha acesso à educação pública e de qualidade. Eu acho que isso é fundamental. E a gente está aqui não só por nós, como eu disse, que eu não luto pelo meu certificado, eu luto para que essa universidade seja a serviço de todos. E eu acho que isso é fundamental. A UERJ, ela é resistência. A UERJ significa, o símbolo dela pra mim é de luta. E desde 2014 que eu entrei aqui, é luta, é resistência.